A paz do Senhor, povo de Deus. Nesta oportunidade eu estou aqui para dar continuidade à série Todos os Livros da Bíblia e desta feita falaremos sobre o livro de Ageu. É isto mesmo, Ageu, que é um profeta pós-exílico. Ele foi levado para a Babilônia mesmo depois de ter vivido muito tempo em Jerusalém, ter nascido em Jerusalém. O teu nome significa festivo porque supostamente ele nasceu em uma das três principais festas judaicas, que são a do Tabernáculo, a de Pentecostes e a da Páscoa. Por isso, o teu nome significa festivo. E aí, ele passou durante os 70 anos em Babilônia, e depois dele ter passado 70 anos em Babilônia, ele retornou para poder falar a respeito da mensagem de Deus. Ele é contemporâneo dos pós-exílicos, como por exemplo Esdras, Neemias, Zorobabel. Ele é contemporâneo de Malaquias, ele é contemporâneo de Zacarias, e ele proporciona para o povo a transmissão da palavra de Deus. Ele transmite a palavra de Deus de uma maneira muito eficaz e faz com que o povo seja despertado mediante a mensagem que Deus desejava transmitir. Eles retornaram do cativeiro babilônico. E quando eles retornaram do cativeiro babilônico, durante um determinado tempo, eles viveram de uma maneira muito fria. Eles estavam vivendo de uma maneira desleixada, mesmo sendo castigados no cativeiro babilônico. Eles retornaram e ficaram muito relaxados com a obra de Deus. Eles ficaram muito preguiçosos e também relaxados com tudo o que dizia a respeito da palavra de Deus e também do que Deus requereria do teu povo. Então, a partir disso, Deus levanta Ageu para despertar o povo e para confrontar toda a frieza espiritual e fazer com que o povo viva uma vida que Deus desejava. Deus não levou o povo para o cativeiro à toa. Deus levou o povo para o cativeiro a fim de que eles pudessem viver de maneira coerente. E mesmo depois deles terem retornado, eles estavam frios, eles estavam cabisbaixos, eles estavam preocupados com as suas casas, com as suas prosperidades, e deixaram o templo do Senhor de lado, e abandonaram a obra do Senhor de lado. Ageu, capítulo de número 1, e versículo de número 9 diz: Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ageu atuou durante um período de 4 meses. É isto mesmo, durante um período de 4 meses. O teu livro é o segundo melhor livro do Antigo Testamento. A divisão é capítulo de número 1, que significa a pregação e também o anúncio da mensagem de Deus para a conclusão do segundo templo. Capítulo de número 2, de 1 a 9, a glória do segundo templo. Capítulo de número 2, de 10 a 19, bênçãos da obediência. Capítulo de número 2, de 20 a 23, as bênçãos futuras através da promessa. Ageu, um homem de Deus, que causou a diferença no teu tempo posterior. E ele chamou o povo para reconstruir o templo. Ele chamou o povo para poder acordar e fazer com que eles tomassem motivação para falar a respeito de Deus e também para poder ter a disponibilidade necessária a fazer a obra de Deus.
é muito famoso esse versículo de Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz assim: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Capítulo de número 2, versículo de número 8: minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Olha o que Ageu está dizendo. Ageu diz que virá o desejado de todas as nações. No mesmo contexto do capítulo que ele disse, é que ele diz que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória desta última casa, isto é, do templo que Zorobabel teria construído, seria maior do que a da primeira, porque cerca de 600 anos depois, Jesus entraria no templo de Zorobabel. E a glória desta casa, que é reconstruída depois que o templo de Salomão é destruído, é maior, porque virá o desejado de todas as nações. Jesus é o desejado de todas as nações. Aí, versículo de número 20 a 23 diz: naquele dia, lê a Bíblia comigo, diz o Senhor dos exércitos: te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Ele é o desejado de todas as nações. Nós encontramos Jesus em todos os livros da Bíblia. E porque encontramos Jesus em todos os livros da Bíblia, nós ficamos sempre crentes de que ele é o assunto principal. Se ele é desejado por você, se ele é desejado por mim, se ele é desejado no Brasil, se ele é desejado na Inglaterra, se ele é desejado nos Estados Unidos, é porque a Bíblia já teria dito: ele é o desejado de todas as nações. Ele viria, ele veio, é sim o desejado de todas as nações. E a casa foi cheia de glória. É isto mesmo. Zorobabel construiu o templo e a casa foi cheia de glória. Fica por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Amém.